Chegou a hora de falar de Lovecraft Country, episódio 1. Eu sou o Robson Nunes. Eu sou Bruna Monteiro. E nós vamos adentrar na treta. E aí, Robson, o que tu achou dessa super estreia da HBO? Eu estava ansioso, te confesso que eu estava bem ansioso por essa estreia, por tudo que cerca a produção. Já há uns 2 anos que a gente vem falando dela lá na Vigília, e a gente já sabia que era com a pegada do J.J. Abrams, tem também a Misha Green na produção, então vem em volta de uma coisa muito, muito interessante, que são produtores que estão despontando, que estão fazendo trabalhos muito bons, muito representativos, não só no cinema, mas pela representatividade em si, né? E, bom, com o ator também temos a nossa querida Canário Negro no elenco, então... E é uma série da HBO, né? A gente sempre fala aqui nas Sim. nossas discussões que séries da HBO não erram, né? A gente fez os vereditos aqui de Watchmen, então é isso. O hype estava grande e o hype foi contemplado com esse primeiro episódio, que traz o escritor do momento, entre aspas, né? Porque tá todo mundo sempre falando de Lovecraft e agora a gente vai falar de Lovecraft e vai tocar nas feridas e dos problemas que ele tinha, né? Sim, e eu acho que tu não comentou do Jordan Peele, né? O Eu não falei envolvimento do de... Jordan Peele, eu fiz Não toda a falou? introdução e não falei do Jordan Peele, olha aí. Não falou do Jordan Peele. Eu fiz a introdução pensando no Jordan Peele e não falei, mas é isso aí, Mas, bem colocado aí, Bruno. e nossa, realmente, assim, uma série que já, logo de início, já mostrou a que veio e já deixou a expectativa muito maior pro próximo e o envolvimento também muito maior, né? Eu gostei logo de cara, porque eles já começam com referências, né? Então tu já tá na guerra, o nosso personagem principal lá, o Atticus, ele já tá na guerra e ele já tem aquele terror cósmico envolvido, aquela coisa do polvo com asas de morcego voando, e aí eles carregam nessa questão de representatividade, de racismo, dessa questão do povo negro, né? Porque logo quem vem e mata um dos monstros ali é o jogador de beisebol número 42, até tem um filme dele que vale a pena buscar. Agora me fugiu o nome dele, a gente bota na legenda aqui. Mas é um filme com o Chadwick Boseman, que é um dos primeiros heróis negros dos Estados Unidos, o primeiro negro a jogar beisebol na liga profissional. Então já carrega também nesse terror, nessa questão da guerra da guerra da Coreia, né? Então, putz, já começa muito bem e cheio de mistérios, né? Porque ao mesmo tempo que ele já nos pega de primeira, ele vai colocando os mistérios. Quem é o Atticus? Por que ele tá. Qual é a treta com o pai dele? O tio dele, né? Aquele núcleo familiar, todo mundo vai reconhecendo ele, né? Aquela parte. Já vai instigando pelo personagem, pelos fatos aqueles pequenos fatos que vão construindo as reações dele. Então, tudo um casamento muito bacana, né? Eu acho interessante que a gente tem essa cena inicial cheia de monstros e alienígenas e destruição de mundo que tu fica, que tá acontecendo? Isso é parte do enredo? Aí a gente vê que é um sonho, basicamente, dele, né? Que é um leitor ávido e e muito imaginativo. Então começa, vamos supor, ali com um terror de monstros, mas aí a gente passa quase que o resto do episódio inteiro num terror mais psicológico por conta do racismo e da segregação, né? E a gente vê eles envolvidos em situações muito tensas e muito pesadas que te deixam agoniados, só para no final do episódio só a gente voltar ao terror de monstros, ao terror de Lovecraft, vamos dizer assim, né? Então é bem legal, assim, por essa produção que a gente comentou antes, ter esses contrastes de tipos diferentes de terror e suspense e como te envolver no meio dessa trama e como essas coisas se conectam, né? E assim, eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção ali, que tu falou das referências, né? O Atticus, o nosso protagonista, ele é um leitor, ele é um nerdzão, ele ama ler, ele gosta de até a gente tem, nossa, diversas referências ali. Tentei começar a anotar as referências que depois eu parei, porque não dá, né? Porque a gente começa ali com... Na verdade, eu até anotei a primeira que foi... A gente começa ali com ele no ônibus falando sobre John Carter, né? John Carter, né? E aí ele Isso. comenta com a mulher que tá ali junto do ônibus com ela. Questão na parte de trás, a segregação já começa Isso. ali, né? Então, os brancos Isso. todos na frente, eles lá atrás. E aí eles passam pelas pontes. Mais uma ponte aqui, que foi uma homenagem a um escravocrata que
não dá para acreditar, né? E então aí depois a gente tem várias outras referências, como a gente tem Alexandre Dumas, a gente tem o próprio Drácula. Isso é uma coisa que eu já tinha comentado em outros momentos, assim, que me irrita às vezes quando a gente tá no meio de um filme ou de uma série, que parece que os protagonistas nunca consumiram nada de cultura pop, né? Tipo, tá, por isso que eu gosto de Zumbilândia, apesar de é uma comédia, né? Mas, tipo, eles já viram filmes de zumbi. Quando um apocalipse zumbi acontece, eles já sabem mais ou menos o que fazer, né? E, claro, aí é só um exemplo mais escrachado, assim, mas de forma geral, às vezes os filmes ignoram que eles estão colocados num contexto de mundo em que existe literatura, existe filmes, existe séries, né? E É. aqui não, a gente tem os protagonistas muito conscientes das coisas, né? Então, quando se deparam com um monstro de uma coisa quase absurda, eles se relacionam com a literatura, com o Drácula. O que a gente faz com o vampiro? Atira nele, né? Então, ali, eles Bota na luz, né? bota na luz, isso, eles conseguiram, assim, tipo, relacionar essas coisas, sabe? Eu achei isso muito, muito bom. Essas coisas jogam a favor, né? Porque tu tem a referência e tu não precisa explicar como eles adivinharam tal coisa. Tipo, todo mundo conhece Drácula, né? Da mesma Sim, forma, eles usaram muito bem a questão, agora voltando um pouco na questão da segregação racial, da forma de que eles têm que fazer a road trip para ir tentar encontrar o pai dele, e aí a forma como eles casam os três personagens, o tio dele, que era o escritor do Green Book, né? Então, sim, o Green Book está muito vivo na nossa mente, que há pouco tempo ganhou o Oscar, né? Injustamente, a gente já falou isso aqui. Mas então isso também está vivo. Então, não, eu vou junto e já vou reeditando aqui o meu livro. Então, quando eles param num lugar que era para ser seguro, e eles ainda relacionam com a Casa Branca, né? Tipo, por que a Casa Branca é a Casa Branca? Ah, porque ela foi queimada e aí para tirar aqueles problemas, eles pintaram tudo de branco. E aí eles olham para a parede do bar onde seria seguro e tá tudo branco, assim, daí, é um contraste muito forte, assim, né? Então, e aí eles estão nesse bar e ela já capta que eles estão num problema muito forte, porque o rapaz já tá ligando para os caras vir pegarem ele, já referencia Ku Klux Klan, e eles começam uma caçada e ela fala, não, eu sou a Let fucking, né, eu sou fodona aqui, e sai cantando pneu, assim, é muito bom, assim, é muito boa aquela cena. E aí eu fiquei com o pé atrás, assim, porque no momento que eles estão naquela perseguição, eles vão para a faixa e elas pisam fundo, aparece aquele outro carro no meio e aquele outro carro só para na frente deles. E o outro carro já, né, já capota, eles não fecham, né? Já sim. notou que eles não fecharam? Eles Notei, só. notei. Nossa. E aí tem a questão gore, né? Porque os caras estão ali deslacerados no chão. Então, putz. Sim, isso depois a gente vê de novo ali no final, em que aparece o monstro, né? E ele não pouparam sangue, não pouparam efeitos. Ficou muito legal, muito bom de ver ali o cara sem braço, eles cobertos de sangue, assim, tipo, muito bom, gostamos. A transformação dele, né? Meu Deus do céu. Sim, nossa, E numa situação que se não viessem os monstros, né? Provavelmente os policiais iam matar eles, né? exatamente. De certa forma, os monstros salvaram eles. E aí a gente tem até também um pouco, não sei o que tu interpretou daquela questão, mas ok, eles referenciaram Drácula, então ok, a gente pode atirar neles, eles têm medo da luz, mas também um pouco daquela questão, eles estavam contra os policiais racistas, que provavelmente iam matar eles, estavam ali querendo se provar, ou querendo continuar com a segregação deles, mas o cara que cai, e cai na frente da lanterna, que o cara perdeu o braço, ele foi salvo porque ele estava iluminado. Então, essa questão de iluminar o caminho, né? Essa questão das pessoas não estarem enxergando o que elas estão fazendo em função, sei lá, já de umas piradas assim, o racismo, ele precisa, essa questão do racismo, ela precisa ser iluminada, as pessoas precisam enxergar o que está acontecendo para que isso não aconteça, mais ou menos assim, né? Nossa, ótima, ótima reflexão, assim, vou entrar nela contigo e vou pegar essa ideia, gostei, gostei. Mas acho que pode ser bem isso, acho que é uma série que ela, ao longo dos próximos episódios, vai proporcionar muitas dessas reflexões pra gente, né? Porque, como a gente já comentou aqui, vai trazer esse terror mais psicológico, vai trazer expor essas feridas, né, na cara de todo mundo, assim, e mostrar o peso que tudo isso tem, né? E eu acho que vai trazer assim em diversos momentos a gente vai ter várias cenas que vão nos dar esse tipo de, peraí, mas como assim, sabe?
E o terror mais aterrorizante acaba sendo o terror social, né? Sim, com certeza. Eu fiquei muito. Enquanto eles estavam sendo perseguidos, eu tava, tipo, abraçada na almofada, e quando o monstro tava lá jorrando sangue, eu tava tipo, yes, Vibrando. sangue! Né? Então, tipo, e a gente tá numa onda de, além dos acontecimentos reais, as séries também trazendo cada vez mais essas pautas, né? A gente já falou aqui mais de Little Fires Everywhere, uma série recente ali da Hulu com a Amazon, vamos dizer assim, né? Que a série inteira é sobre maternidade e racismo, é sobre botar o dedo na ferida, é sobre expor todas essas coisas, vamos falar sobre esses assuntos, né? Então, acho que aqui a gente tem uma série de ficção científica, basicamente, a gente tem uma série de época, mas que é totalmente sobre isso, né? Assim como tu fez essa análise, vão ter várias outras, né? E é bom que tu falou dessa parte de época, porque a gente não comentou aqui que espetáculo de reconstrução da época, né? Putz, Com certeza. Ótimos tudo muito figurinos, bonito, cenário. né? A Chicago ali, a galera brincando no hidrante. Aí tem a questão da música também, né? Tem aquela pitada da música negra ali também com as duas, que mandaram Sim, muito bem naquele, muito naquele bem. show ali. Que bom que permitiram que a Journey ali já cantasse. Espero que em outros episódios ela cante também, porque ela tem uma voz incrível. A gente já tinha Nossa. visto ali em Arlequina, né? Mas e também acho que a trilha sonora no geral vai prometer bastante, porque logo de início ali a gente teve Ita James, né? Quando passa para Chicago ali, e a gente é apresentado a família do Atticus. Então acho que também uma trilha sonora vai render bastante. Tem B.B. King no carro, né? Ela diz, eu quero escutar o Sim, B.B. isso, King, que fica isso. quieto. Exatamente. Então, acho que vai ter muita coisa boa aí também. Séries com trilhas marcantes. Obrigada. Obrigado. Vamos agradecendo aqui também ao Jordan Peele, a Misha Green, por essa realização, essa mistura, e que é legal que eles meio que dão um recado assim, ó, a gente sabia que o Lovecraft era um pau no cu, a gente sabia que ele era um racista, mas ele que lute agora, né? Ele ele que se revire no caixão, porque é isso que a gente precisa aqui, a gente quer botar o dedo na ferida, a gente vai usar o que ele fez de mais legal, o que a gente mais gosta, mas a gente vai dar um recado para ele aqui também. Com certeza. Eu acho que também, para quem não conhece muito da obra do autor, não que eu seja uma conhecedora, assim, mas já parei para pesquisar sobre a vida dele. Acho que a gente já vai conhecer um pouco mais sobre a vida, sobre a biografia dele, né? A gente teve ali a menção a Arkham, que não tem nada a ver com Arkham de Batman, mas que, Corrigem né, com o D depois, né? mas que é uma coisa real, produtora e tal. Tu tem toda uma história, pesquisa, é muito, muito interessante. Então acho que a gente vai aprender muito ali, tanto sobre a história do personagem e do pai ali, que deixou todo um mistério ali no final do episódio. Na verdade, no episódio todo eles estão indo atrás do pai dele, mas ali no final a gente já teve ali, tipo, quem que é aquela mansão, quem são aquelas pessoas, Aquelas que é pessoas, essa, aquelas pessoas né? brancas, loiras e estranhas, né? E qual que é a história com o pai dele, qual que é o passado da mãe dele, o que, que ele tem a ver, ele vai ser tipo um escolhido também, qual que vai ser desse nosso herói aí, né? É, fica muito mistério no ar e um belo gancho já, porque estamos falando só do primeiro episódio e vamos fazer todos os reviews dos episódios de Lovecraft Country aqui no canal. Então já vale pedir para a galera assinar, acionar o sininho para não perder as notificações, né? E vamos à nota que você daria para esse primeiro episódio de apresentação. Eu não tenho nenhum defeito para dar, eu vou dar 5 estrelinhas mesmo. 5 estrelinhas, 5 estrelinhas. Eu vou dar 5 estrelinhas também. Não tem, Né? nada me incomodou, nada me E, tirou e acho que foi tudo é, bem, ó. e se Prometendo assim, ó, subir ainda mais. Com certeza, se fosse. Ele até funcionou muito bem sozinho também, né? Tipo assim, se fosse, vamos supor, um Um curta, curta, né? Um curta de terror ali curta naquela de uma uma. hora. Um curta de uma hora, né? Mas enfim, um curta ou um filme, uma obra solo de terror teria funcionado muito bem também, porque criou ali várias coisas, deu vários contextos. Se tivesse acabado ali, a gente ia querer mais, óbvio, mas teria dado super bem também. Então, como um piloto, isso é muito bom, né? É verdade, é verdade. Acho que não temos mais o que acrescentar, né? Acho que é Estamos isso. aqui com 2 notas 5 estrelas para Lovecraft Country e não esqueça de assinar o canal, acionar o sininho para não perder nenhuma notificação e seguir a Vigília nas redes, né, Bruna? Isso aí. Facebook, Instagram, Twitter, tem Spotify com os nossos podcasts. A gente tem um podcast novo, a gente tem o nosso canal aqui, tem de tudo um pouco. O Gira está em todos os lugares.
É, isso aí, porque você sabe, a vigília não para.